Olá, turma, bom dia! Hoje eu venho trazendo para vocês uma receita chamada pão integral. Pão integral é uma receita que a maioria dos meus alunos me cobram e sempre fica para o final porque é uma receita um pouco mais complicada, né? Então eu vou começar explicando dos ingredientes. Essa receita nós temos 100% de farinha de trigo, que é farinha branca, né? 30% de farinha integral. Então vou começar misturando para vocês aqui a farinha integral. A farinha integral, você pode ir na loja e comprar a farinha integral pronta. Você vai usar então 30% da sua receita. Aqui eu vou confeccionar então a minha farinha integral. Para confeccionar a minha farinha integral, eu preciso de 35% de farelo de trigo e 65% de farinha de trigo. Lembrando que essa farinha de trigo é a parte, não é daquela farinha que eu já mencionei. E aí eu vou misturar aqui e eu vou ter então a minha farinha integral, certo? Então eu misturei aqui a farinha de trigo com o farelo e eu tenho então a farinha integral. Ou você pode simplesmente comprar a farinha integral já pronta no supermercado, vai muito do que você preferir, tá? Então aqui eu tenho, ó, farinha integral, que é então 30% da minha receita. Eu estou fazendo com 500 gramas, então eu tenho 500 gramas de farinha de trigo e aqui 150 gramas de farinha integral. Eu tenho aqui açúcar, que nesse caso aqui são 26 gramas. Tem o sal, que é 18 gramas. Fermento, que eu estou usando aqui o fermento seco, que é um total de 12 gramas. Tenho aqui também o melhorador, que são 6 gramas e meio de melhorador. E eu tenho gordura, nesse caso aqui eu estou usando 26 gramas de gordura. E o opcional, né, que caso você queira, eu quero enriquecer esse pão integral, eu estou usando alguns grãos, tá? Então no caso aqui eu estou usando 1, 2, 3, 4, 5, 6 grãos para complementar a minha receita. Eu tenho germe de trigo, farelo de aveia, chia, gergelim, linhaça dourada e aveia em flocos. Tá? Então isso aqui é uma complementação, mas é bem legal você colocar para cada quilo de farinha de trigo, 1 colher de cada grão. Tá? Então aí vai depender muito do que você tem em casa. Mas você pode colocar também semente de girassol, você pode colocar outros grãos, granola, uva passa, aquilo que você tiver na sua casa e que você gostar e quiser colocar, fica a dica, tá? E para finalizar nós temos a água. Aqui eu estou usando 375 gramas de água. Lembrando que como eu vou fazer na mão, essa água está levemente morna. Vou começar então o nosso processo aqui fazendo então a esponja. A esponja eu vou usar então o fermento, 10% aqui dessa farinha de trigo, como são 500 gramas, aproximadamente 50 gramas. Vou misturar bem aqui, vou colocar na minha água. Vou colocar aqui na água e vou então misturar e vou cobrir com um plástico e vou deixar então ela aqui descansando, né, para fazer a esponja por 15 minutos. E aí, quando der os 15 minutos, eu volto aqui com vocês, tá? Então agora eu vou cobrir aqui com plástico, que eu já deixei aqui pronto. Vou cobrir então a minha esponja e vou deixar ela descansando aqui. Vou usar aqui o meu marcador, 15 minutos, já eu volto com vocês. Voltamos, olha, deu aqui o tempo, 15 minutinhos. Vamos ver como ficou a nossa esponja. Olha, hoje o tempo está um pouco mais frio, mas olha como cresceu bem aqui a nossa esponja. Agora é muito simples, né, pessoal?
Nós vamos acrescentar todos os ingredientes aqui, por último o sal, e colocar a farinha aos poucos e vamos sovar, né? Então já vou começar aqui, vou colocar então aqui, ó, a gordura, açúcar, vou colocar o melhorador, vou colocar aqui farinha, vou até misturar aqui, ó, as duas farinhas e vou colocar aqui no nessa esponja pra gente ir mexendo. E já vou acrescentar também aqui os grãos que eu já mencionei para vocês. Vou misturar. Daqui a pouco eu vou colocar o sal, porque o sal aqui nessa receita é fundamental. Não posso esquecer nunca, jamais, de colocar o sal, né? E como o pão integral é um pão que tem os grãos e tem o farelo, a gente tem que sovar bastante, tá, gente? 15 minutos sovando esse pão para ele chegar numa consistência bem bacana. Então não pode ter preguiça de sovar. A sova é muito importante para desenvolver o glúten, né? E fazer com que esse pão tenha uma massa bem fofinha e bem gostoso, tá? Então, olha, já vou colocar o sal. Vou misturar mais um pouco e já vou colocar aqui na mesa. E aí vem todo o trabalho que é muito importante, que é o da sova, né? O da sova é um dos mais importantes aqui do resultado para esse pão, tá? Muito importante sovar bem, sovar bastante. E aí vamos colocando farinha aos poucos. Vou derrubar toda a farinha aqui, porque eu vou usar toda essa farinha. E vou aqui então sovar e já já eu mostro para vocês essa massa toda. Então, pessoal, voltei aqui, olha, já sovei bem a massa. Tá dando 15 minutos, inclusive o marcador vai até contar já já. Olha, uma massa molinha, bem desenvolvida, tá? Isso é muito importante. Ó, 15 minutos que eu fiquei aqui sovando o tempo todo. O que eu vou fazer agora é fazer a bolinha, né? Então aqui essa massa, ela vai me render 2 pães. Eu vou fazer um pão grande, né? Porque eu vou usar essa bandeja, essa forma, que é uma forma oficial, podemos dizer assim, né, dos pães integrais, e vai me sobrar um pedacinho que eu vou fazer uma bolinha menor, tá? Então aqui eu vou fazer com 700 gramas, tá? Vou fazer aqui então, vou pesar 700 gramas, e aqui me sobrou mais um pedacinho de 450 gramas, tá? Então eu vou bolear bem aqui, deixar ele uma massa bem lisinha. Então esse aqui tem 700 gramas, esse aqui que sobrou 450 gramas, que eu vou deixar aqui também. Vou cobrir então com plástico. E vou deixar ele aqui descansando por 20 minutos. Então daqui 20 minutos eu volto para ensinar a modelagem desse pão. Olá! Deu nosso tempo aqui de 20 minutos. Então eu vou agora fazer a modelagem então desse nosso pão, tá? Então eu vou começar com o nosso pão grande. Para fazer a modelagem, eu vou colocar ao contrário aqui na nossa bola, vou abri-la, lembrando que se você tiver uma bilha, que é aquele rolo de abrir, também pode usar, mas a minha massa tá tão boa que eu vou abrir com a mão mesmo, olha, muito fácil de conseguir abrir. Mas se você tiver alguma dificuldade, use uma bilha, né, que aí você vai abrir com
um pouco mais de tranquilidade, tá? Olha, abri em forma de retângulo e agora eu vou enrolar, tá? Então eu vou enrolar, eu puxo aqui a ponta, enrolo, puxo novamente, enrolo, puxo e enrolo, sempre tomando conta que, cuidado aqui, ó, com essas pontas. Feito isso, vou dar aquela costurada que vocês já sabem fazer, que isso aqui a gente já fez em aulas práticas, né? Vou apenas aumentar um pouco aqui o meu pão, porque eu quero que ele fique do tamanho da forma, né? Vou colocar então aqui dentro da forma com a costura para baixo. Vou dar uma amassadinha aqui para ela ocupar direitinho aqui então a minha bandeja. E vou finalizar. Para finalizar, nós vamos usar água, gente, água mesmo, só para dar um pouco de umidade aqui no meu pão, ó. Então, quando vocês quiserem dar um pouco de umidade no seu pão, você pode pincelar a água, assim como eu estou fazendo. Pouquinho, tá, gente? Não é muita, não. Só um pouquinho de água. Agora, eu separei aqui alguns grãos para poder dar uma decorada aqui nesse pão. Então, eu vou colocar alguns grãos aqui por cima, para quando o nosso pão ficar pronto, ele ficar mais bonito ainda. E agora, eu vou modelar aqui esse outro. Esse outro eu vou fazer em forma de bola mesmo, tá? Então, como é uma bola, eu apenas vou tirar o ar e vou rebolear novamente. Pronto, muito fácil, né? E vou colocar aqui na minha bandeja, que já está pincelada. E vou fazer o mesmo processo. Olha, eu vou, então, pincelar a água aqui, ó. Só para deixar ele mais úmido. E vou, então, polvilhar aqui um pouco de grãos, para esse pão ficar mais bonito ainda. Agora, eles vão ficar descansando, ou melhor, fermentando, né? Então, agora, eles vão ficar fermentando durante 1 hora e quando der, então, o tempo, eu volto pra gente colocar ele no forno, tá? Oi, turma, voltei já com o nosso pão fermentado. Então, ele ficou aqui 1 hora fermentando e olha que resultado maravilhoso. Cresceu bem, né? Esse aqui praticamente dobrou de volume e aqui também. Então, esse aqui é importante. Então, eles ficaram 1 hora fermentando. Eu utilizei o forno para eles ficarem fermentando lá com o forno desligado. E agora, eu pré-aqueci, deixei 5 minutos ali pré-aquecendo. E agora eu vou colocar os pães. Então, eles vão ficar 25 minutos no forno 180 graus. E logo eu volto com eles também já assado para vocês verem o resultado. Olá, turma! Voltamos, olha, com o pão já assado. Olha que legal. Esse aqui como ficou bonito, né? Lembrando que esse aqui foi um pãozinho com 450 gramas. E esse outro, olha, o lastro, muito bem assado. E olha que lindo, gente. É de babá, não é? Muito bem. Vou cortar esse aqui para vocês verem como que ficou. Vou fazer aqui o corte no meio e mostrar a parte de dentro, então, desse pão. Olha que massa mais bonita, olha. Bem fofinho. Convidativa, não é? Vocês aceitam? Deguste?